Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o último regime de bens, tá? Quais são os principais regimes de bens, então, disciplinados pelo Código Civil? A comunhão parcial de bens, tá? Que é o nosso regime legal, a comunhão total de bens, a separação total de bens e hoje, por fim, então, a gente vai falar sobre a participação final nos aquestos. Porque estes são os 4 regimes principais, porque lembra que tem como a gente combinar esses regimes e fazer, então, né, outros regimes, tá, legais, que são aceitos pelo Código Civil, mas que precisam cumprir os requisitos destes principais, tá? Então, hoje, falando ali do regime de participação final nos aquestos, que começa a ser disciplinado lá no Código Civil, no artigo 1672, tá? Basicamente, o que disciplina esse regime? Que todos os bens, né, vão continuar sendo individuais, tá? Mas aqueles adquiridos de forma onerosa na constância do casamento vai se somar ao aquestos, tá? Que são uma soma de todos os bens ali de determinado período de tempo, então aqui vai ser do tempo do casamento, tá? E vai ser partilhado. Então, o que é importante a gente ter aqui? Que vai ser os bens adquiridos de forma onerosa, ou seja, por exemplo, vindo de uma doação, de uma herança, tá? A gente não vai ter a partilha, porque a gente fala aqui de bens advindos, né, de forma onerosa, tá? Basicamente, esses bens, né, eles vão ser adquiridos em nome de uma das pessoas e vai ser administrado, né, assim como se dele fosse no decorrer, tanto antes da sociedade conjugal, tanto no decorrer da sociedade conjugal. Isso só vai vir a ser, né, alterado caso haja dissolução do matrimônio, tá? E aí a gente vai ter algumas exceções aqui que são colocadas pelo Código Civil lá no artigo 1674, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, então, né, no divórcio, apurar-se-á o montante dos aquestos, ou seja, tudo que foi adquirido de forma onerosa, né, no decorrer, então, na constância do matrimônio, tá? Excluindo-se da soma os patrimônios próprios. E o que vão ser, né, esses patrimônios próprios que o Código Civil nos coloca? Inciso 1º, os bens anteriores ao casamento e aos que em seu lugar, se subrogaram. Basicamente, tudo que foi, né, adquirido ou conquistado de forma onerosa ou não, em momento anterior à celebração do matrimônio, vai continuar sendo, né, particular, então, de cada pessoa, cada cônjuge, tá? Cada um dos cônjuges, ele vai ter também o dever e o direito de estar administrando, a menos que seja disposto em contrário ao impacto antinupcial, tá? Bom, então aqui basicamente o que a gente vai ter, né? Todos aqueles, né, adquiridos onerosamente ou não antes do matrimônio, tá? E os subrogados seriam o quê, né? Quando eu me utilizo de um valor da venda de um destes bens para estar adquirindo outros bens, tá? Isso que são bens subrogados. Então, por um exemplo, eu tinha um veículo, tá? Antes do matrimônio, vendo este veículo e dou entrada num apartamento. Esta entrada no apartamento que eu dei com o valor desse veículo é um bem subrogado, tá? Então, é isso que o Código Civil nos coloca que são excluídos, tá? Daquele montante dos aquestos finais, tá? E aqui com relação às dívidas, aí basicamente vai ser a mesma coisa, tá? De todos os outros regimes. Se utilizadas em provento do casal, se divide também, caso contrário, não. Aí a única coisa é que não dá para uma dívida, né, superar ali o valor da ameação de cada um dos cônjuges, tá? E até quando, então, a gente vai precisar computar esses aquestos? Vai ser até o momento da separação do casal, tá? Então não precisa ali ser do momento do divórcio. Por quê? Aí novamente entra aquela questão, né? É um regime fácil de acabar se fraudando o outro cônjuge. Então, querendo, não é um pouquinho traiçoeiro, né? A gente precisa ter grande controle, tá? De o que ambos os cônjuges adquirem, vendem com relação à constância. Mas e se depois do momento da separação, o outro cônjuge começa a passar os bens para nome de outra pessoa, começa a se desfazer de vários patrimônios, né? A colocar o valor recebido por esses patrimônios em contas de outras pessoas. Então seria ali uma forma muito óbvia, né, de conseguir fraudar. Aí basicamente por isso o Código Civil já estabelece que os aquestos, né, esse montante de aquestos vai se fazer valer até o momento da separação de fato, tá? Então seria ali o dia específico em que se deu o rompimento do vínculo conjugal propriamente dito e não o divórcio, tá? Então vai ficar todo o bem patrimonial até aquela data específica.
E aí, o que que fala lá o artigo 1684 do Código Civil, né? Que no momento dessa dissolução da união e vai ter uma eventual partilha, nem sempre, né, vai conseguir ser compensado isso, né, de forma prática ou em valor. Às vezes é um imóvel, como que vai ser dividido isso, né? Então, ou fica acordado, né, que tudo vai se passar para nome de ambos ali, o que for possível, com relação, se não, né, dependendo do montante, pode ser sim indenizado se uma das partes for incapaz de indenizar a outra, tá? Lembra lá que eu falei, por um exemplo, se eu casada nesse regime, né, que tenho livre disposição dos meus bens, realizo uma doação de um imóvel, por um exemplo, para uma outra pessoa. O meu cônjuge, no momento de ruptura da união conjugal, ele vai ter direito sobre os aquestos, então, deste bem doado no momento do matrimônio. E aí, se eu não tiver valor disponível para passar para ele, né? Aí, basicamente, né, pode ter que sim ser vendido um pouco de aquestos com relação à minha parte para estar compensando a outra pessoa, ou, né, dependendo ali do tipo de bem, vai ser passado para nome de ambos e assim vai ser dividido. Aí é basicamente igual, né, quando a gente tem partilhas de bens de herança mesmo. Então, às vezes dá para compensar, às vezes não, tá? Mas basicamente ali o Código Civil já coloca que pode ser necessário a venda de tantos bens quanto bastem, tá? Tá, me casei por esse regime, não estou satisfeita. Eu e meu cônjuge não estamos satisfeitas. Ou fizemos ali, né? Por alguns anos tivemos o cuidado de realizar toda a contabilidade patrimonial bem especificada do casal. E agora a gente não quer mais isso, ou meu esposo não é mais empresário, não precisa mais de tanta liberdade assim, ou eu não preciso mais de tanta liberdade assim para dispor dos meus bens, quero mudar de regime. É possível? É possível, tá? Então a gente tem isso disciplinado lá no próprio Código de Processo Civil, que fala o quê? Que quando a gente quer mudar de regime na constância do matrimônio, a gente consegue basicamente, eu preciso que ambos os cônjuges concordem e queiram isso, tá? Eles precisam ter um pedido fundamentado, então eles precisam ter uma motivação por trás, não precisa ser nada muito criterioso, tá? Então basta a simples vontade. Por exemplo, né? A gente fez, igual eu falei, né? A gente fez a contabilidade até determinado período, mas a partir do momento que um deles, né, deixou de ter essa necessidade de livre disposição dos bens e a gente continua unido, né, para a constância ali do crescimento familiar, a gente prefere que seja alterado esse regime para o da comunhão parcial, por um exemplo, tá? Para o da comunhão universal, separação total de bens, não importa ali para que regime você vai. Você só precisa fundamentar, tá? Esse pedido. Esse pedido aí precisa ser aceito judicialmente, né? E aí sempre, né, só com relação à boa-fé contratual do Código Civil, a gente tem ali que terceiros não podem sair prejudicados dessa mudança de regime patrimonial. Mas não tem problema nenhum, caso, né, se opte por esse regime na constância do casamento e aí posteriormente, né, no decorrer da união matrimonial, queira se alterar o regime. E por fim, né, uma coisa que é sempre importante lembrar, como a gente está falando de um regime que não é o nosso regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, a gente precisa estar realizando necessariamente o pacto antinupcial, tá? Nesse pacto tem como eu passar bens para um dos cônjuges, tá? Tem como eu disciplinar como vai ser, por um exemplo, as pagas as contas da família, como que vai ficar, né, os cuidados, direitos e deveres com relação a determinados bens, tá? Então eu vou ter ali, né, todos os direitos envolvidos com relação ao pacto e vou ter a necessidade de estar realizando este pacto antinupcial antes da celebração do patrimônio específico, tudo bem? Então é isso, e hoje a gente termina de ver os regimes patrimoniais, tudo bem, disciplinados pelos Códigos Civil, e aí só lembrando que tem como fazer a combinação destes regimes, tá? E preciso seguir a regra destes 4 principais para estar fazendo essa combinação. É isso, até mais!